Eu espero que hoje vocês tenham sugestões sobre exercícios que querem ver tratados na aula de hoje. Professor, Diga. eu por acaso eu não consegui fazer o 19, não consegui chegar aos limites de integração, Uhum. porque tinha lá a resolução na página da cadeira, mas eu não consegui perceber como é que o professor chegava aos limites de integração do Ok. X. Portanto, se depois não se Ah, bem. importasse. Portanto, uma ideia é o 19. Sim, senhor. Anotar isso aqui e depois, eventualmente, fazemos mais. Mas podemos começar por aí. O Vicente está a perguntar se o exercício 14, não, é o 19. Foi sugerido pelo vosso colega. É um 9. Ok? O exercício 19 tem um conjunto os XYZs no cubo 01 por 01 por 01, tais que 1 menos x menos y é menor ou igual a z, z é menor ou igual a 1 menos raiz de x2 mais y2. V, temos uma função também f, medida em v, resposta integrável. Primeira coisa que se quer fazer é exprimir o integral em v por uma certa ordem de integração. Portanto, vai ser primeiro em ordem a y, depois em ordem a x e depois em ordem a z. Portanto, queremos determinar os limites de integração assim. A segunda coisa é calcular o integral com f de x, y, z simplesmente igual a y. Okay? Este é o resumo do enunciado. Primeira coisa nisto é determinar que região é aquela, tentar adaptar a nossa maneira de pensar a integrar por aquela ordem. Ok? Vocês têm uma solução, um modelo tridimensional da região na página da ficha, mas vamos tentar esquecer isso por enquanto. Portanto, nós são 2 ideias, vamos começar. Portanto, há aquela condição do 0,1 ao cubo, portanto, o z, o y e o x são todos maiores ou iguais a 0. Facilita-nos um bocadinho o desenho.
por aqui os pontos, os 3 pontos para limitar esta coisa. Depois temos uma região limitada por algo que é nitidamente um plano, que é o plano z igual a 1 menos x menos y, ou x mais y mais z igual a 1. Vocês todos já perceberam que é o plano que passa por aqueles 3 pontos que eu marquei. Portanto, este é o x mais y mais z igual a 1. O que é que aproveitamos? Qual é a metade do espaço em que eu estou interessado? Reparem que o ponto 0, 0, 0 não verifica a condição que está na definição de V, porque fica 1 menor ou igual a 0, que é falso. De maneira que é o lado de cá, ou para cima. Eu estou interessado no que se passa para cima deste ponto. Aquelas setinhas ali para me lembrar disso. Depois tenho uma outra O que é que as setinhas que eu superfície. não percebi que cortou para mim? Como? Diga. As setinhas que o estudo acabou de desenhar, não percebi. Estou a apontar para cima. Portanto, porque a condição que define o que me interessa, repare, é um dos lados daquele plano, não é? O que me interessa. Se eu puser x, y e z, todos os três iguais a 0, ficam 1 menor ou igual a 0, que é falso. Portanto, nitidamente, é o lado de cá do plano. Por isso é que eu pus aquela sim, ok, já pus, é pelos sinais, ok. Obrigado. Portanto, foi assim que eu terminei o lado que me interessa. Depois tenho z menor ou igual a 1 menos raiz de x2 mais y2. Ora, isso é algo de revolução em torno do eixo dos z's, por causa daquele raiz de x2 mais y2. Portanto, o que eu vou fazer, geralmente eu costumo fazer um desenho no plano RZ, mas aqui, em vez de fazer isso, para não estar a sobrecarregar o que já desenhei, vou considerar x igual a 0 e depois rodo em torno do eixo dos z. Portanto, com x igual a 0 e com z igual a 1 menos raiz de y quadrado. Raiz de y quadrado é módulo de y em geral, mas como o y é maior ou igual a 0, é 1 menos y. Ora, 1 menos y, z igual a 1 menos y, dá-me, mais uma vez, aquele segmento está, vou agora a vermelho, está lá ao fundo. Ai, faz jeito que isto. Este segmento aqui. Só que este segmento vai rodar em torno do eixo do G. Ao rodar em torno dos eixos do G, também vai parar aqui, depois de rodar 90 graus, e tem coisas intermédias. Mas as coisas intermédias vão ser qualquer coisa assim. Desenhar o ponto inferior do segmento quando roda, desenha um arco de circunferência. Não é? Portanto, o que eu vou obter é uma superfície cónica, ligando estes pontos na base àquele vértice lá em cima. Okay? Bom, agora eu quero integrar primeiro em ordem y. Integrar primeiro em ordem y corresponde a deslocarmos paralelamente ao eixo dos y, fixando x e z na projeção deste sólido sobre o plano XZ. Ora, como é que isto projeta no plano XZ? Ora bem, estão a ver
que só por si o pedaço de plano que nós temos, limitando inferiormente os Z's, aquele Z igual a 1 menos X menos Y, que aproveitei, dá aquele triângulo projetado no plano XZ, vai dar este triângulo que eu estou aqui a traçar a amarelo, espero que vocês vejam amarelo, ao fundo. A superfície cónica, quando eu a projeto no plano XZ, também vai dar aquilo. Okay? Portanto, o sólido é o que está entre uma coisa e outra, e nitidamente também vai se projetar ali. Portanto, eu agora quero atravessar o sólido, deslocando-me paralelamente ao eixo dos Y. Nitidamente, para Y menor que 0 não há nada, não é? Como a gente sabe. Depois, se eu estiver a deslocar-me paralelamente ao eixo dos Y, bato naquele triângulo que eu tracei a amarelo, entro no sólido, e eventualmente saio num ponto que estará sobre a superfície cónica. Okay? Isto é cá para fora e não volto a encontrar o sólido. Isto acontece qualquer que seja o ponto que eu considere. Okay? Portanto, eu entro no sólido V, naquele triângulo tracejado a amarelo, desloco-me paralelamente ao eixo dos Y e vou bater na superfície cónica. Portanto, a primeira integração, vou lá aqui em baixo, começará em y igual a 0 e depois tenho que arranjar o valor do y tendente a interseçar a superfície cónica em função do x e do z. Ora, esta superfície a vermelho tem a equação z igual a 1 menos raiz de x2 mais y2. Portanto, para eu determinar o y para o x e z fixado, tenho que resolver em ordem y. Portanto, isto dá-me raiz de x2 mais y2, arrumando aqui um bocadinho, igual a 1 menos z. Ora, levantando ao quadrado, ficam x2 mais y2 igual a 1 menos z ao quadrado. Passo o x para o outro lado, y ao quadrado igual a 1 menos z ao quadrado menos x quadrado. Para obter o y, tenho que tomar raiz positiva. Portanto, será esse o limite superior na primeira integração. Okay? Portanto, em ordem y já está. Agora a seguir, tenho que integrar em x e em z. Mas ao integrar em x e em z, o que eu estou a fazer é considerar todos os x e z's possíveis quando intercepto o sólido V, um destes segmentos azuis que respondem a variar y com x e z fixado. Ora, todos esses pontos são a projeção no plano XZ, que coincide com aquele triângulo tracejado a amarelo, que eu vou pegar aqui a parte de cima. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, diga. Eu não estou a perceber muito bem. Eu percebi que o intervalo, a parte preta do intervalo, a primeira que o professor desenhou, o x mais y mais g igual a 1, Uhum. percebi que isso era a parte inferior, entre aspas, do intervalo. Portanto, Sim. tinha de ser para cima disso. Mas Sim. aqui o professor começa no 0. Eu não estou a perceber muito bem. É no 0 em y, ok? Portanto,
Aí não teria de começar no... Toda a Sim. razão. Eu fiz mal, não é? Portanto, fiz estupidamente. A projeção é aquilo, vocês esqueçam o resto. Comecei em 0, foi estupidez mesmo. Ok? Portanto, o segmento azul não intercepta o sólido ali, intercepta o sólido. Preocupei-me com a superfície cónica e com o plano, que está quieto. Mas vamos lá corrigir isto. Portanto, uma linha a xz constante bate na superfície do plano x mais y mais z igual a 1. Okay? E sai na superfície do cone. Ok? Sim, é que está certo. Portanto, aquele limite inferior corresponde a pegar em x mais y mais z igual a 1 e resolver em ordem y. Dá-me y igual a 1 menos x menos z. Okay? Portanto, aquele limite inferior é 1 menos x menos z. Okay? Eu, há bocado, num momento de loucura total, estava a considerar o cone e mais nada. Acho que estava a esquecer completamente daquela face do tetraedro. Okay? Portanto, agora a seguir, tenho que integrar em x e z. Na projeção, reparem, tanto a projeção do triângulo de lados pretos ou vermelhos, como da superfície cónica no plano XZ são iguais. E a projeção do sólido V também. O que é exatamente? Vai ser um triângulozito. Vou apagar aqui. Então demora sempre um bocado. E, portanto, dizia eu tenho que integrar naquela projeção no plano XZ, que pondo os eixos numa posição um pouco mais standard, eu ali tenho um triângulo assim, ok? Portanto, a parte de projeção é isto, respondendo ali está no desenho tridimensional, e quero integrar, agora já me esqueci, a seguir em x, ok? Portanto, o que eu quero fazer a seguir, deslocar-me assim, entro aqui, saio ali. Portanto, para um z fixo. Como esta reta tem por equação x mais z igual a 1, vocês podem obter ou da equação do plano, pondo y igual a 0, ou da equação da superfície cónica, pondo em y igual a 0, é a mesma coisa. Vocês obtêm que com o z fixado, o x varia entre 0, agora sim é 0, e 1 menos z. Okay? Portanto, integrando em ordem z. A ordem z, não. A ordem x. Finalmente, em z, tenho que considerar todos os z's possíveis. Ou, por outras palavras, a projeção deste triângulo no eixo dos z's, que é o intervalo 0, 1. Eu acho que a dívida original era a integração em x, não era? Sim, Sim? sim. Ok. Portanto, a integração em x vem simplesmente daqui. Okay? Digamos, a parte difícil é você convencer-te que
a projeção do sólido no plano XZ é aquele triângulo. Okay? Depois disso, tem que saber qual é a equação daquele segmento reto, mas isso obtém-se ou a superfície cónica do plano ponto do y igual a zero, e depois tem que resolver em ordem a x para obter aquele limite de integração superior a menos d. Okay? Portanto, este integral que está aqui em baixo é aquilo que nós precisamos. A segunda parte do exercício é fazer as contas quando o f é simplesmente d. Okay? Portanto, a integração em y, reparem que a primitiva em ordem y será y² sobre 2, de maneira que vocês livram-se daquela raiz quadrada rapidamente. Vamos fazer um bocadinho disso, pelo menos. Portanto, integral entre z, integral z, integral... Eu não vou repetir, não é? Portanto, o primeiro integral que está aqui a ver na expressão de baixo, com f igual a y, a primitiva em ordem y dá y² sobre 2. E, portanto, tem que ser calculada entre y igual a 1 menos x menos z e raiz quadrada 1 menos z ao quadrado menos x quadrado. E depois ainda terei que integrar entre x. Portanto, vamos ficar com o meio e depois 1 menos z ao quadrado menos x quadrado menos 1 menos x menos z quadrado. Eu faço até aqui para agora chamar-vos a atenção do seguinte. O que convém fazer agora a seguir é desenvolver aquele quadrado de 1 menos x menos z de maneira a fazer aparecer 1 menos z por um lado e x por outro, de maneira a poder simplificar para as duas outras parcelas. Portanto, se vocês fizerem isso assim, as contas são relativamente simples, porque os 1 menos z ao quadrado vão se cancelar. Okay? Portanto, ficam com o 2 vezes, ou melhor, menos 2 vezes x menos z, okay? Que depois com o outro sinal menos vai ficar com o sinal mais. E vão ficar com uma parcela que é 1, um sinal menos, e ainda vão ficar com o menos x quadrado. Okay? E é isso que têm que integrar em ordem a x, o que já é relativamente simples. Okay? Portanto, agora são contas não muito complicadas daqui para a frente. O professor pode repetir? Repetir, enfim. Posso escrever. Vou apagar aqui uma parte. Vou apagar a parte de baixo. Ou seja, eu vou tentar fazer as coisas de maneira às contas não serem interpretadas. Era isso que eu estava a tentar chamar a atenção. Ou seja, não convém tentar desembaraçar parênteses, estudem mais alguma coisa.
Vão ficar com integral entre 0 e 1, do integral entre 0 e 1 menos z. Agora ficam 1 meio. Desenvolvendo 1 menos x menos z ao quadrado, que é a terceira parcela dentro de parênteses reto, ao quadrado, de forma de binómio. Os 1 menos z's, bom, com uma parcela sendo o menos z e outra sendo o menos x. Não é? Vão ficar 1 menos z ao quadrado que cancela. De maneira que vão ter um menos 2z parênteses 1 menos x, com o outro sinal menos fica um 2z 1 menos x. Não, estava já a dizer mal. 2x 1 menos z, assim que é. Vai aparecer um x quadrado, um sinal menos. O outro x quadrado já lá estava, fica aqui menos 2x quadrado. Okay? De maneira que agora isto já não é terrível. Se vocês fizerem assim, a coisa faz relativamente depressa. Okay? Portanto, agora têm que integrar em x, depois finalmente integrar em z. O que não é difícil. Vai haver algumas simplificações, porque a primitiva do x vai ser x quadrado sobre 2, não é? A do x quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Mas depois vai tudo aparecer com 1 menos z ao cubo e simplifica-se extraordinariamente assim. Okay? Mas não vale a pena darmos a fazer essas contas agora. Vocês têm na ficha se quiserem ver se acertaram as contas. Não. Okay? Portanto, sobre este exercício, acho que ficamos nos pontos mais importantes. Outro. Okay? Alguém sugere mais algum? Professor, poderia fazer o 17, por favor? O 17. Portanto, o 17 é um volume. Isto tinha fazer o 17. Em que a região um x, y de z, de R3, sais que o z é maior ou igual a 0, menor ou igual a x menos 1 ao quadrado, e o y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 menos x menos 1 ao quadrado. E o x, finalmente, é menor ou igual a 1. Bem. Ora, vamos lá fazer isto tudo. As condições não são muito complicadas, são coisas quadráticas. Pior que aparece aí. Aqui o y é maior ou igual a 0, o z também é maior ou igual a 0. Quanto ao x, não sabemos, não é? Portanto, cuidado com isso. Portanto, y e z vão ser tem um limite em x no 1. Portanto, eu estou para lá do plano vertical correspondente a x igual a 1. Okay? Depois, a segunda condição, já são 3 condições separadas por vírgulas. A segunda só envolve y e x. Portanto, é algo que eu posso desenhar no plano XY e depois estender para um z qualquer, não é? Já agora a condição x igual a 1 também posso por aqui sugerir a linha vertical, porque eu tinha esse plano. Okay? Y igual a 1,
menos x menos 1 ao quadrado. Vocês têm uma parábola. Quando x for igual a 1, vocês obtêm y igual a 1. Estão aqui. Vamos pôr que o y igual a 1 está ali também. Depois tem valores mais pequenos de y, certo? Que quando x for 0, ficam com 1 menos 1 dá 0. Okay? Reparem que isto... Agora vou fazer aqui um desenho para me auxiliar no plano xy. Okay? Portanto, 1 menos x menos 1 ao quadrado. Portanto, ali o ponto 1 que eu já assinalei. Está bem? E será uma parábola virada para baixo. No entanto, eu só aproveito esta parte que tem x menor ou igual a 1. Okay? Porque eu tenho que ter x menor ou igual a 1. Terá algo assim. Portanto, eu desenhei, passando isto agora para o que tenho lá em cima. O que eu vou ter será assim. Vou pôr noutra cor. Algo neste género. Okay? Que se estende a vertical. Vou ter uma superfície. Estou aqui a sugerir com este ponteado verde. Os y são mais pequenos. Portanto, o y é menor ou igual a isto. Portanto, eu estou para ali. Em relação a esta superfície. Okay? O que mais é que eu tenho? Tenho y maior ou igual a 0. Portanto, seria aqui o eixo dos x para cá, para este lado. Okay? Reparem que eu de certeza já não tenho x negativos, porque como estou para baixo desta parábola, okay? A única possibilidade de apanhar x negativos já foi excluída, porque como estou abaixo da parábola, aí tenho y negativo e eu tenho y maior ou igual a 0. Okay? Portanto, esta região plano XY que eu estou agora a tracejar, okay? Responde a isto aqui, certo? Bom, agora tenho a primeira condição, que é uma condição em Z. Portanto, tudo que eu tenho até o momento, pensei nele e desenhei, é algo que se desenvolve na vertical sem limitações. Agora vou limitar em Z. O Z é maior ou igual a 0. Portanto, estou para cima do plano Z igual a 0. E depois estou a limitar por cima por x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, portanto, Z igual a x menos 1 ao quadrado. Agora, é uma parábola no plano ZX. Certo? Eu vou apagar esta parábola que já me serviu. E Z igual a x menos 1 ao quadrado.
Portanto, vai ser uma parábola que seria assim, não é? Porque esta parte para x maior ou igual a 1 não me interessa. Me interessa esta parte da parábola aqui. Para x menor que 0, como já vimos, não há nada com x menor que 0, de maneira que aquilo também não interessa. Portanto, eu vou ter no plano zx esta linha, que é um bocado de parábola. E tenho z menor ou igual a isso, portanto estou abaixo disto. Como é aqui isto na situação tridimensional? Bom, esta linha passa para aqui. Okay? E depois propaga-se na direção dos y. Não há condição nenhuma em y. Okay? Só que para um valor de y intermédio, o arco de parábola vai bater naquela superfície tracejada de verde que eu tinha colocado ali, não é? Algures. E vai ficar interrompido. E aqui vai ser interrompido ainda mais cedo. Até quando chego aqui ao fim, fico reduzido a um ponto. Estou a ver, assim, ao olho, a ver uma interseção. Que será mais ou menos assim. Ok? Reparem que para calcular o volume, eu posso fazer isto projetando numa direção, vendo qual é a projeção e terminando os limites de integração correspondentes a essa direção. Por exemplo, posso projetar no plano XY. Projetado no plano XY, aquilo com que eu fico é aquilo que eu tracei a azul neste desenho tridimensional, não é? Portanto, se eu fizer isso desta maneira, terei uma integração em x e em y. Ainda não me estou a preocupar como é que ela é. Pode ser primeiro em ordem a x e depois em ordem a y, ou vice-versa. Como eu tenho as minhas condições em x e y para descrever a região, o y já explicitado, talvez seja melhor integrar primeiro em ordem y. Mais simples. Faço assim. E tenho uma integração em z que corresponde a interceptar o sólido em linhas verticais que entram naquela superfície tracejada azul e saem naquela superfície que eu sugeri ali com aquelas linhas a preto encurvadas, que são arcos de parábola. Okay? Já não é nada. Portanto, entro aonde e saio aonde? Entro em z igual a 0 e saio em x menos 1 ao quadrado. Portanto, esta é a primeira integração em z. Portanto, isto é um volume, portanto, tenho que integrar a função 1. A primeira integral vai dar simplesmente x menos 1 ao quadrado. Depois, vou integrar na região tracejada azul. Portanto, integrando primeiro em ordem a y,
o y vai andar entre 0, portanto, é percorrer uma destas linhas azuis que eu tenho ali naquela parte. Senhor, desculpe interrompê-lo. Porquê que o senhor escolheu Sim. esta ordem de integração? Pareceu-me simples. Ok? Oh, ok. E o limite superior vai ser 1 menos x menos 1 ao quadrado. Repare que não fiz nenhuma conta ainda. Não tive que resolver nada em ordem a nada para determinar os limites de integração por esta ordem. Finalmente, em x é entre 0 e 1. Portanto, a integral a calcular é simplesmente isto. Portanto, a primeira integração dá x menos 1 ao quadrado. Reparem que agora a integração é y, mas a função integranda é x menos 1 ao quadrado, não depende de y, portanto também é trivial. Vou ficar com x menos 1 ao quadrado menos x menos 1 à quarta, a integrar em ordem a x. Ora bem, as primitivas são x menos 1 ao cubo sobre 3 e menos x menos 1 à quinta sobre 5, não é? Portanto, depois em 1 vocês vão obter 0 e em e em 0 vão obter 1/3 menos 1/5. Aqui está com o sinal errado, não é? O que é que eu estou a fazer de mal aqui? Portanto, eu tenho ali x menos 1 ao quadrado, está bem? Portanto, é maior ou igual a 0. De maneira que 1, quando x... Ora, qual é o erro de cálculo que eu estou a fazer aqui? Ou melhor, de raciocínio. Portanto, estamos x menos 1 ao cubo sobre 3, menos x menos 1 à quinta sobre 5. 1/3 menos 1/5. Portanto, ai! Não, claro. É x menos 1 para x igual a 0 dá menos 1 a dividir por 3, portanto é menos 1/3. Mais 1/5, mas com o outro sinal menos fica 1/3 menos 1/5. Devido à minha falta de espaço aqui, eu estava a fazer demasiadas contas de cabeça e estava-me a dar um valor negativo. Não podia ser, não é? Então, volume tem que dar maior ou igual a 0. De maneira que convém, se por acaso estamos a obter algo negativo, convém ver onde é que há um erro. Aqui de facto não havia erro. O que acontece é que as primitivas, para x igual a 0, dão um valor negativo. Mas como isso é no extremo inferior, esses dois negativos cancelam-se e as coisas batem certo. 1/3 menos 1/5, portanto dá 2/15. Está bem? Se vocês tentarem fazer por outra ordem de integração, isto dá um bocadinho mais de trabalho. Okay? Portanto, se fosse a vocês, tentaria evitar qualquer ordem de integração que envolvesse tirar raízes quadradas, etc. Fazer as contas. Está bem? É possível, mas não é muito aconselhável. Portanto, uma coisa que eu quero que vocês se habituem é olhar
para o problema que tenha e escolher uma ordem de integração, sempre que possível, de maneira que a vossa vida seja mais facilitada, se for possível. E aqui esta ordem de integração é nitidamente melhor que qualquer outra hipótese. Mais. Ainda aí estão, fugiram todos. Estamos aqui. Ok, ainda bem. Então, digam lá, mais coisas. Já são 10 para as 3. Temos que fechar. Há um exercício nesta ficha sobre integrabilidade, que nós voltaremos a ele quando andarmos para a semana ou assim, porque ainda não dei matéria teórica suficiente para isso. Este ano atrasei-me um bocadinho nas aulas teóricas, em relação ao que costumava fazer, de maneira que ainda não falámos sobre integrabilidade. Coisa que possivelmente falaremos na sexta-feira na aula teórica. Professor, Diga. podemos fazer o 15. O 15. Ok. Agora vamos lá ver onde eu tenho iniciado o 15. Sim, senhor. Portanto, é uma coisa cheia de cubos por todos os lados. No entanto, reparem que o 15, no fundo, não vai ser muito diferente deste que acabamos de fazer. Porque vai haver uma condição envolvendo z e x e outra envolvendo z e y. Ok? De maneira que, enfim, eu quando pensei num destes problemas, depois gostei e depois o outro, uns anos depois, apareceu mais ou menos da mesma maneira. Bom, vamos guardar este. Ok. Pois bem, no 15 temos V, queremos calcular o volume. O Z é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 menos x ao cubo. E depois também tenho Z maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 menos y ao cubo. Reparem que há aqui uma condição redundante, mas para não nos esquecermos do Z maior ou igual a 0, foi metido Z maior ou igual a 0 nas duas condições. E depois há condições adicionais com x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Portanto, isto está tudo no primeiro octante, vê-se diretamente. E vamos fazer um desenho tridimensional. Um bocadinho mais pequeno. Aí. E vamos desenhar bem algo bidimensional para aquelas condições. As duas são iguais, trocando o x com o y, não é? Aquelas duas primeiras condições. De maneira que fazer aqui algo relativo ao plano z, y. Portanto, z igual a 1 menos y ao cubo. Vocês todos sabem como é que é o gráfico de um cubo. Se eu tenho ali 1 menos y, para já aquela cúbica z igual a y ao cubo, eu translado-a para o ponto 1.
E depois multiplico por menos 1, não é? De maneira que o que eu vejo aqui neste 1 será o comportamento de uma cúbica, que é a volta, só que é como se fosse o menos o y ao cubo transladado para a direita para o 1. Okay? Para y igual a 0 tenho z igual a 1. Entrei algo assim. Aqui. Portanto, z igual a 1 menos y ao cubo para aquele aspecto. Portanto, eu estarei abaixo disto. Okay? E terei z maior ou igual a 0, portanto, acima deste eixo. Portanto, vou aproveitar esta coisa. Portanto, lá em cima tenho que produzir isto. Saiu mesmo muito mal, mesmo para o meu standard de fazer estas coisas. Será algo que, como aquela condição 0 menor ou igual a z menor ou igual a 1 menos y entre parênteses ao cubo, não envolve x, isto propaga-se na direção do eixo do x. Sim, certo. Tenho aqui uma superfície. Sim. Além disso, tenho outra parecida, agora trocando y com x. Trocando y com x não é difícil de perceber. Eu vou ter o z igual a 1 menos x, entre parênteses ao cubo, assim. Propaga desta vez na direção do eixo do y. Tenho uma superfície assim. Lá. Claro está que as duas, a azul e a preta, vão se interceptar. Vão se interceptar aonde? Então, se vocês tiverem simultaneamente z igual a 1 menos x ao cubo e z igual a 1 menos y ao cubo, estas duas coisas simultaneamente, se vocês eliminarem z, obtêm 1 menos x ao cubo igual a 1 menos y ao cubo, por sua vez implica x igual a y. Okay? Ou seja, a interseção da superfície azul e da superfície preta será algo que está no plano x igual a y. E que, para um lado, se projeta em z igual a 1 menos y ao cubo, plano zy, e por outro lado se projeta no plano zx, no z igual a 1 menos x ao cubo. Okay? Portanto, vocês vão ficar com um sólido, e aqui já está suficientemente bem sugerido. Eu vou tirar aqui alguns pormenores. Já não preciso ver esta parte. Okay? Portanto, tenho algo assim. E, portanto, quero calcular o volume daquilo. Bom, que ordem de integração é que vocês querem? Alguém sugira? Z primeiro. Z primeiro. Ok, é o que eu temia. Okay? Porque se for Z primeiro,
vocês notam o seguinte: se eu me deslocar, portanto, paralelamente ao eixo dos Zs, intersetar este sólido, eu bato aqui na base deste sólido, que é o quadrado 0,1 por 0. E depois saio, só que tenho duas superfícies possíveis, não é? Ou pelo Z igual a 1 menos X ao cubo, ou pelo Z igual a 1 menos Y ao cubo. Okay? Portanto, para aquele ponto ali, teria qualquer coisa aqui deste lado, e teria que sair pela superfície Z igual a 1 menos X ao cubo. De que é que isso depende? Bom, depende de uma interseção daquelas superfícies. Nós tínhamos obtido x igual a y. Isso depende de termos um ponto xy, ou aqui neste triângulo, que marquei agora a verde, ou no triângulo que eu vou marcar a amarelo, daquele lado. Okay? Ou seja, se eu integrar primeiro em ordem a z, eu vou ter que partir o meu sólido em dois. No entanto, como o que eu quero é o volume do sólido, eu posso fazer despetalhão e dizer: esta coisa, quando corto pelo plano de x igual a y, obviamente que o sólido fica dividido em duas partes que têm volumes iguais. Não vamos justificar isto, mas vamos acreditar, não é? Ao olho vocês acreditam nisto. De maneira que eu posso evitar o ter que calcular os dois integrais, mas se vocês quiserem façam, calculando um só e depois multiplicando por dois, porque é um volume. Okay? Se eu por acaso tivesse que integrar uma outra função, em geral, eu não poderia simplesmente multiplicar por 2, porque a função não, podia não ter aquela simetria de trocar o x com o y, não é? Da função também trocar os x com o y e ficar na mesma, não teria grande problema, com certeza. Até pode ser que tivesse sorte. Mas uma função qualquer tinha que mesmo calcular os dois integrais. Okay? No entanto, reparem que esse problema não ocorre se vocês integrarem primeiro em ordem a x ou primeiro em ordem a y. Porquê? Porque a projeção no plano XZ deste sólido, projeção no plano XZ, agora vou tirar algumas coisas a projeção no plano XZ, tirei demais. Projeção no plano XZ, esta região, estou agora a marcar a vermelho. É quase um triângulo, mas não é, não é? Porque um dos lados é um arco no cubito. Da mesma maneira, a projeção no plano ZY é uma região do mesmo tipo, mas descrita da mesma maneira, com o X trocado com o Y, que eu podia assinalar aqui a verde. Isto aqui. Okay? Portanto, para integrar neste sólido, se eu integrar primeiro em ordem a x ou primeiro em ordem a y, eu não preciso dividir o integral em dois. Integrando primeiro em ordem z, precisava em princípio dividir o integral em dois, mas como eu quero calcular o volume, eu simplesmente considero uma das duas partes. Como se obtém por simetria, tem volume igual, e depois multiplico por 2 o resultado. Okay? Vamos fazer a integração, integrando primeiro em ordem a z, fazendo isso, não é? Portanto, e também fazer uma das outras. Okay?
Portanto, eu vou apagar aqui esta parte de baixo. Portanto, o volume de V será igual a 2 vezes, portanto, este 2 vem da minha preguiça em calcular dois integrais que vão trocando x com y não seriam exatamente iguais e adicioná-los depois. 2 vezes o integral em x e em y, já vamos ver onde. Obviamente é naquele triângulozinho que está marcado a verde, não é? Portanto, bem, já veremos como descrever isso. De um integral em ordem a z vai ser entre 0 e 1 menos x ao cubo. Okay? A primeira integração é simplesmente esta. Porque eu, quando me desloco paralelamente ao eixo dos z's, eu bato ali no triângulo tracejado de verde, entro e depois saio pela superfície que corresponde a z igual a 1 menos x ao cubo. Okay? Depois o triângulo que está ali marcado a tracejado de verde, como é que ele é? Agora o que é que eu fiz? Dei cabo disto. Uhum. Ah, portanto, a projeção no plano XY nitidamente vai ser um triângulo que, fazendo o desenho, é este. Não é? Portanto, aquele que tem por cima z igual a 1 menos x ao cubo é o verde. Não, já estou a marcar mal. Não é? Portanto, até x igual a 1. Portanto, já me estava a trocar. Para que é este triângulo? Assim, ok? Portanto, se para integrar ali, vou integrar a primeira em ordem a x, porque não? Portanto, se eu fizer assim, em ordem a x, vou integrar entre y e 1, e depois, em ordem y, vou integrar entre 0 e 1. Okay? Portanto, este integral, tal e qual como está, deve-vos dar o volume que nós queremos. Vamos fazer as contas. Pegar aqui este triângulo auxiliar. Aqui em baixo. Portanto, a primeira integração vocês vão ter 1 menos x ao cubo.
de maneira que vão obter a primitiva menos 1 menos x à quarta sobre 4. Vou trocar. X igual a y, x igual a 1. Em 1, isto vai dar 0. Em y, portanto, vocês vão ficar com, como tem sinal menos, aquele sinal menos vai desaparecer, vão ficar com 1 menos y à quarta sobre 4. Okay? Portanto, primitiva 1 menos y à quinta sobre 5 com sinal menos. Em 1 vai dar 0, em 0 vai dar 1/5. A menos 1/5, depois com o sinal menos 1/5, cá temos. Eu deitei fora o 2 por aqui abaixo, não é? Portanto, o volume é 2/5, okay? Que é o dobro do volume desta região. Portanto, as contas não são particularmente difíceis de fazer. Como entendido este, já agora vamos fazer outro, não é? Para outra ordem de integração. Se integrarmos primeiro em ordem y, como é que seriam as contas? Portanto, integrando primeiro em ordem y. Então não precisamos do 2 para nada, não é? Porque consideramos o sólido todos. Voltando ao princípio, fazendo agora as contas de outra maneira. Portanto, se eu integrar primeiro em ordem y, entro para y igual a 0 e saio pela superfície que corresponde à face do lado direito no desenho, que é z igual a 1 menos y ao cubo. Okay? Para lidar com isto, eu preciso de resolver em ordem a y. Ou seja, fico com uma raiz cúbica de z e depois 1 menos raiz cúbica de z. Okay? Portanto, integrando em ordem y primeiro. Depois, onde é que vou integrar a seguir? Na projeção no plano XZ. Okay? Integrando no plano XZ, a projeção é aquela porção do plano XZ que está assinalada a vermelho. Okay? O que é que isso vai dar? Bom, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou integrar em Z ou em X. Não posso integrar em X porque tem uma certa simetria entre isto. Portanto, se eu integrar a seguir em X, eu preciso determinar os limites de integração. Portanto, integrar em X corresponde a vir, portanto é assim, não é?
venho x igual a 0 até um ponto naquela linha. Qual o valor de x correspondente? Obtenho, mais uma vez, resolvendo em ordem x, o z igual a 1 menos x ao cubo. Portanto, vai dar 1 menos raiz cúbica z. Okay? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, diga. Em relação ao primeiro limite de integração, nós ao Sim. fixar o x e o z, porque é que não acontece o mesmo que acontecia antes, em que temos duas zonas diferentes, com duas equações Não diferentes? temos duas zonas diferentes, porque você quando vem faz isto. Das duas, uma, ou esta sua linha intercepta aquela zona a tracejar de vermelho e então intercepta o sólido, ou não intercepta o sólido todo. Okay? Quando intercepta o sólido, vai entrar pelo y igual a 0 e sai de certeza pela superfície z igual a 1 menos y ao cubo. Okay? Porquê? Porque as outras condições só envolvem z e x. Portanto, esta coisa é projetável assim. Para se convencer, eu aconselho a fazer um modelo desta coisa com os pedaços de papel. Okay? Mas é isso que acontece. Você de certeza sai por aquela superfície, independentemente do ponto da região que eu marquei a vermelho que tenha encontrado primeiro. Vai sempre sair pela superfície do z igual a 1 menos y ao cubo. Okay, Não tem outro. Okay? Portanto, para perceber isso, você tem que imaginar estas linhas paralelas ao eixo dos y e ver como interceptam o sólido. E repare, como as outras condições só envolvem z e x, ou bem que faz isto, ou bem que não intercepta o sólido. Não há outra hipótese. Okay? Finalmente, em z, okay? Todos os z's possíveis são entre 0 e 1. Okay? Portanto, este integral também não é particularmente difícil. Ele tem as raízes cúbicas, mas também não é difícil de integrar. Portanto, o que é que vai acontecer na primeira integração? Vai ficar 1 menos raiz cúbica de z. Na segunda integração, em x, a função integranda ainda não depende de x, portanto é 1 menos raiz cúbica de z, de maneira que vai ficar 1 menos raiz cúbica de z ao quadrado. Okay? E depois tem que se integrar isso entre 0 e 1. Desenvolve-se o quadrado. Também não é particularmente mau. Façam as contas até ao fim dessa. Professor, qual é o limite inferior da integração? O limite Enfim. inferior, qual deles? Aqui falta um que eu não escrevi. Portanto, quando você está a integrar em x, okay, você vem tentar fazer aquilo que eu tinha quando estarmos a deslocarmos assim. Vem, portanto, está naquela região vermelha, não é? Como é que é a região vermelha? Está algo assim. Assim, portanto, está a passar na projeção é isto. Você entra aqui, sai lá. Okay? Portanto, o limite inferior é 0. Okay? E o limite superior é 1 menos raiz cúbica de z. Bom, ainda temos 10 minutos. Outras perguntas, mas rapidamente. Uma coisa que eu vos aconselho a fazer, eu estava há bocado a dizer ao vosso colega, para se convencer que isto é verdade, façam um modelo com papel. Alguns destes exemplos, vocês pegarem 2 folhas de papel A4 e as rasgarem criteriosamente
e a juntarem, né, vocês conseguem perceber mais depressa qual é o sólido do que estar a fazer um desenho. Ok? Portanto, o meu conselho, façam isso para concretizarem a vossa ideia de como é que é a região. Está bem? E vão aperfeiçoando aquilo que estão a pensar. Algumas destas coisas é preciso dobrar um bocado o nosso cérebro para percebê-las. Está bem? Mais outro. Isto tem que ser rapidinho, pá, senão não dá tempo. Professor, uma dúvida pequena, show. O R que o senhor às vezes usa para quando estamos a tratar de rotações Então, é um eixo, sim. é a distância do Z ao plano XY, não é? Por isso é que é. Não, calma aí. Não. Ok. Portanto, o que eu uso às vezes, que se chama o R, ok? Agora em tempo de pandemia, pá, o R é outra coisa, não é? Sim. Tem aqui um ponto X, Y, Z. Se projeta aqui embaixo num plano, num ponto X, Y, 0. Ok? Portanto, que os eixos estão assim. Qual é a distância do ponto X, Y, 0 ali à origem? É raiz quadrada de x2 mais y2. Okay? Algo também é igual em, que é igual também ao comprimento aqui em cima, vai daqui até ali, na perpendicular ao eixo. Isso é a distância do ponto ao eixo. Okay? Portanto, é o comprimento deste segmento. Portanto, este segmento em comprimento raiz de x2 mais y2. É a distância ao eixo dos z's de um ponto x, y, z genérico. Está bem? Ok. Portanto, um cilindro responde a raiz de x2 mais com eixo de simetria ou eixo dos z's. A equação é a raiz de x2 mais y2 igual a uma constante positiva, okay? Etc. Mais. Desculpe, eu já tinha respondido a isto, mais ou menos, mas para decidirmos a ordem de integração, temos de ser nós a ver a olho. Sim, não é? ok. A olho, você começa a fazer de uma maneira. Depois, não, o que geralmente acontece de errado, vou usar esta. E tentam usar essa e nunca mais olham para as outras. Portanto, aquilo que você tem que fazer é forçar-se a pensar um bocadinho antes de desatar a fazer contas furiosamente, ver assim, no geral, o que é que vai acontecer se usar esta ordem de integração. Ok? E aquela. E ver. Enfim, esta coisa, usar esta ordem de integração obriga a dividir o sólido em bocados ou não, obriga-me a resolver equações complicadas ou não, enfim. Bom, o que é. Isto não é uma ciência exata, ok? Mas provavelmente, se você fizer estas perguntas a si próprio, consegue tomar uma decisão mais ou menos acertada. Está bem? Ok, Há entendi. alguns destes exercícios em que, nem todos, portanto, há alguns em que uma ordem de integração qualquer se funciona, não é? Bem, mas há pelo menos um ou outro em que você notará diferenças. O mais notório em que há diferenças é o exercício 14. Okay? Portanto, no exercício 14, vocês rapidamente descobrem que há uma boa ordem de integração e que uma delas é menos boa e outra é péssima. Ok? Portanto, eu aconselho-vos a pensarem no exercício 14 e verem o que é que têm que fazer com as diferentes ordens de integração. Se vocês pensarem nesse a sério, quando chegarem ao fim, têm um bom guia daquilo, um bom guia mental daquilo que
devem considerar para escolher uma ordem de integração. Está bem? Mas esse é nitidamente o melhor exemplo que está aí na ficha para vocês sentirem isso. Aliás, esse tem na solução 3 versões, exatamente para dizer o que é que acontece com 3 ordens de integração, a primeira das quais é razoável fazer contas rapidamente, a segunda faz-se, mas e a terceira é demasiado horrível. Okay? Bom, são 15h26, tenho a impressão que vamos ficar por aqui. Se haja dúvidas pequenininhas, se respondam rapidamente como estas últimas. Ok? Mais coisas? Um conselho a todos. Vocês trabalhem nisto a sério e apareçam nas aulas de dúvidas, se tiverem dúvidas. É natural que vocês tenham dúvidas. Porquê é que têm dúvidas? É porque nunca fizeram isto antes. A razão é essa. Se vocês trabalharem o suficiente, ao fim de algum tempo começam a sentir o que é que devem fazer e a não fazer erros triviais. Okay? Portanto, façam. Apareçam nos horários de dúvida. O meu horário de dúvidas amanhã estende-se pela tarde toda. Aproveitem. Se por acaso não pudesse vir ao meu horário de dúvidas nem ao do professor Gonçalves Henriques, sabe lá porquê, vocês mandem e-mail, perguntem coisas, se for necessário, combina-se uma altura para conversarmos. Está tudo confinado. Podemos usar um pedaço de confinamento mutuamente razoável para esclarecermos coisas dessas. Usem isso agora, antes do semestre estar a todo vapor e vocês terem trabalho de estudo e mais alguma coisa. Ok? É esse o meu medo. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa desse género, para estarem soberbados de trabalho de outras coisas. Está bem? Professor, também podemos usar o horário de dúvidas de cálculo 2 para tirar dúvidas de cálculo 1. Ai, maroto. Pode, desde que não haja ninguém no horário de dúvidas com dúvidas de cálculo 2. Ok? Ok. Já agora, se vocês estiverem a pensar a frequentar cálculo 1 e fazer as provas de cálculo 1 neste semestre, o professor António Bravo nos faz as coisas exatamente da maneira que eu faço. Ok? E pode haver uma coisa ou outra de que ele fala, sucessões contrativas, é natural que ele fale, que eu não falo e vice-versa. Okay? De maneira que para coisas desse tipo convém você não se baralhar. Mas perguntas genéricas de cálculo 1, mesmo nessa situação, também respondo. Okay? No entanto, pode haver coisas que há mais ferramentas num semestre ou noutro para fazer certas coisas. Ok? De maneira que tenham cuidado com coisas dessas. Mas eu respondo. Geralmente os horários de dúvidas, até agora, este horário de dúvidas de 4 horas, aparecem pessoas no princípio e no fim, com um meio em que eu tenho que estar aqui a acordar o Zoom para isto não se desligar sozinho. De maneira que, então nesse meio, se vocês aparecerem, aproveitem, eu estou lá. Tá bom? Sendo assim, diga lá, e alguém dizer alguma coisa? Não estava só a dizer ok. Está bem, ok. Então, até amanhã, na aula teórica ou na aula de dúvidas, conforme. Amanhã, professor, boa tarde. Amanhã, senhor. Claro. Boa tarde. Até amanhã, professor. Boa tarde.